terremotos, tufões, tsunamis, população envelhecendo, economia estagnada, maior inflação em décadas. Vale a pena tentar a vida no Japão em 2024? Os prós de se morar no Japão, acho que todo mundo sabe, né? Salários bons, criminalidade baixa, coisas legais para comprar, lugares bonitos para visitar, cultura rica, sociedade respeitosa. Mas e os problemas? Por que a maioria dos brasileiros que estão no Japão querem voltar para o Brasil? Eu vou explicar aqui muitas coisas que poucos conseguem falar e até o final desse vídeo você vai conseguir entender e tirar a sua conclusão sobre isso. Para começar, muitos brasileiros reclamam que aqui no Japão se trabalha muito e faz muita hora extra, né? Mas é verdade isso para começo de conversa? Vocês sabiam que a carga horária semanal no Brasil é maior do que no Japão? O Japão é de 40 horas semanais, ou seja, 5 dias trabalhando 8 horas. E no Brasil é 44 horas, né? Então, no papel, pelo menos no papel, nas leis, a carga horária aqui no Japão é menor. Só que a realidade não é bem assim, né? Aqui é bastante comum fazer hora extra, mas eu vou explicar um negócio para vocês que poucos brasileiros que estão aqui conseguem te explicar isso. Shin, se eu quiser trabalhar só 8 horas por dia no Japão, posso? Pode. Aliás, se você quiser um lugar onde trabalha só 4 horas por dia, você também encontra. Mas então por que os brasileiros que estão no Japão trabalham tanto? Muitos reclamam que trabalham 3 horas extras por dia. Eu vou fazer outra pergunta agora. Você sabia que aqui no Japão tem muito brasileiro que briga para fazer mais horas extras? Isso mesmo que você escutou. Eles brigam para fazer mais horas extras, para trabalhar mais. Por que isso? Porque assim, pessoal, 8 horas por dia, se você trabalhar 8 horas por dia em um trabalho comum, por exemplo, atendente de caixa de supermercado, atendente de loja, garçom em restaurante, ou mesmo trabalhar em fábricas, o salário de 8 horas por dia vai ser suficiente para você viver a sua vida, mas sem muitos luxos, sem muito conforto, sem morar em um lugar legal. Só que os brasileiros que vêm aqui no Japão, eles querem ou juntar dinheiro ou viver uma vida melhor do que a que ele vivia no Brasil, né? Ter as coisas, poder ter um carro legal, poder ter o celular do ano, né? E como que ele consegue isso? Fazendo as horas extras. Porque o dinheiro que o brasileiro consegue juntar aqui é justamente o dinheiro da hora extra. A hora extra aqui no Japão, ela paga bem, né? Paga uma porcentagem a mais, ainda mais se for de sábado ou domingo, né? Então, de certa forma, aqui compensa você fazer hora extra, né? Se você quiser melhorar de vida. Só que tem os contras também, né? Você trabalhando mais vai acabar tendo menos tempo para se divertir, vai se estressar mais. Eu acho que é importante balancear isso, sabe? Tentar melhorar de vida, claro que é importante, mas também tem que deixar um tempo para você cuidar da sua família, para estudar, para tentar melhorar a vida de outras formas, além de trabalhar, né? Outro tópico ligado a isso são oportunidades, né? Se for pensar em número, aqui é muito mais fácil encontrar trabalho do que no Brasil, né? A taxa de desemprego aqui é muito menor e, segundo dados do governo do mês de dezembro do ano passado, para cada 100 pessoas procurando emprego, tinham 128 vagas de emprego. Ou seja, tem mais emprego do que pessoas procurando. Por um lado, parece que tem muitas oportunidades de emprego aqui, né? Mas por outro, não é bem assim, porque geralmente as pessoas não querem só um emprego comum, né? Elas querem
procurar oportunidades melhores, cargos melhores, né? Como a maioria dos brasileiros que vêm aqui geralmente não são formados ou não tem uma especialização técnica, o tipo de oportunidade que aparece para ele não é tão bom. São trabalhos que pagam pouco, são trabalhos que qualquer um pode fazer, né? Mas sim, o brasileiro que tá aí não pode, sei lá, estudar, procurar fazer alguma coisa, fazer algum curso. Até pode, só que é um pouco mais difícil do que no Brasil, acredito eu. Aqui no Japão é muito mais difícil para uma pessoa que tem, sei lá, seus 25, 30, 35 anos, começar uma faculdade do zero e depois procurar trabalho, né? No Brasil isso é bastante aceito, né? Aqui não, geralmente a pessoa, assim que ela sai da escola, ela já entra na faculdade e assim que ela sai da faculdade, ela já procura um emprego de carreira, né? Um emprego onde ela vai ficar provavelmente a vida toda trabalhando. E procurar cursos técnicos também é um pouco mais difícil para o brasileiro que vem para cá, porque primeiro ele vai ter que estudar a língua, né? E isso leva anos, né? Não é coisa de alguns meses. Você não consegue aprender o japonês por osmose, assim, só escutando o que os outros estão falando, você vai aprendendo como a gente consegue se a gente fosse em algum país que fale espanhol, por exemplo, né? Para você estudar o japonês, para estudar mesmo a língua, você tem que se focar e se dedicar mesmo. E é uma coisa bastante difícil e até mesmo por isso que a maioria dos brasileiros que estão aqui não conseguem ser fluentes na língua. E se for pensar em empreender, aqui no Japão é menos burocrático abrir uma empresa do que no Brasil. Mas se você for pensar bem, é um pouco mais difícil para brasileiro abrir um negócio voltado para o público japonês, porque ele vai ter que aprender não só sobre o negócio dele, mas sobre o que o público japonês quer, a forma com que ele quer ser atendido. Por isso também que a maioria dos brasileiros que são empreendedores aqui no Japão tem comércio ou empresa voltada para o público brasileiro que está no Japão. E outra coisa que eu observo, posso estar errado, mas aqui no Japão tem muito mais franquias que dominam o mercado e que são espalhadas pelo Japão inteiro e fica muito difícil competir com essas franquias. Eu estava vendo uma reportagem que estava falando que os restaurantes de sushi estão sumindo, os restaurantes de família estão sumindo porque as franquias estão dominando, né? E se for pensar aqui, tem franquia de tudo, tem franquia até de serviços de casa, por exemplo, fazer limpeza da casa. Então eu acho que nessa questão é um pouco difícil aqui para empreender, então você tem que entender bastante não só do seu negócio, mas também do seu público, né? Outro ponto que eu queria falar é sobre instabilidade. Como o Japão é um país que depende muito das exportações, quando o mundo está em crise, a economia do Japão é uma das primeiras a sentir. E como muitos brasileiros que trabalham aqui estão ligados a indústrias ou empresas que fabricam coisas para exportação, quando dá uma crise aqui como a de 2008, por exemplo, fica muito difícil a situação dos estrangeiros aqui, para falar a verdade, né? Tem vários tipos de contrato de trabalho aqui. Um deles é onde a pessoa é terceirizado, né? A pessoa trabalha para uma empresa que essa empresa enviam os funcionários para trabalhar em vários lugares, né? E essas pessoas que são terceirizadas, elas não possuem um contrato definitivo, então se acaba o serviço no local, elas são mandadas embora, né? Tem como você conseguir um contrato direto com o lugar que você vai trabalhar, né, ser efetivado. Só que geralmente para conseguir isso, você precisa ter uma habilidade com a língua japonesa, né? E além disso, você também precisa um lugar próprio para morar, né? Ou pelo menos conseguir alugar um lugar para morar, né? Então não são todos os brasileiros que conseguem
ter essa estabilidade. Se você for efetivado em uma empresa, é quase como um concursado no Brasil. Dificilmente você vai ser mandado embora, né? Então tem como conseguir uma estabilidade aqui, mas vai depender também muito do seu esforço, né? Principalmente na questão da língua. Aliás, eu esqueci de falar um negócio sobre oportunidades, que é quanto mais habilidoso você for na língua japonesa, mais oportunidades você vai ter. E como tem muitos brasileiros que só conseguem falar o básico do básico, então o leque de oportunidades é bem menor, né? E ligando esse assunto com a língua japonesa, é muito difícil se integrar na sociedade japonesa. Muito pela questão da língua, né? Que é uma língua difícil de se aprender e que leva muito tempo, mas também por causa da cultura, né? Para a pessoa se integrar na sociedade japonesa, não basta ela só entender e ser fluente na língua. Também precisa ter o esforço e a vontade de aprender a cultura e a vontade de se adaptar a essa cultura. E eu acredito que muitos brasileiros ou mesmo outros estrangeiros têm muita dificuldade nisso. Não é fácil não, pessoal. Hoje em dia eu posso falar que eu sou integrado à sociedade japonesa, eu participo da associação do meu bairro, eu sou um dos diretores lá, e eu participo das atividades do bairro e tudo mais, mas eu sei que não é fácil e que não é todo mundo que vai conseguir. E também não é todo mundo que vai conseguir deixar para trás os costumes que tinha no Brasil e passar a seguir as regras e etiquetas daqui, né? Não é todo mundo que está disposto a isso. Vocês provavelmente já viram aquela frase na internet que diz que o brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro. Observando a comunidade brasileira aqui no Japão, eu falo que é verdade. Claro que não é todas as pessoas que são assim, mas no geral é assim mesmo. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim, isso vocês decidem aí, comentem aqui embaixo. Mas é bastante verdade que uma grande parte dos brasileiros aqui não conseguem deixar os costumes para trás e se adaptar à sociedade daqui, né? E quando isso acontece, fica muito mais difícil a vida dessa pessoa aqui no Japão, né? Porque pode acontecer muito dela ter problemas, reclamações e também provavelmente ela vai ter muito menos opções para melhorar a vida dela. Um exemplo bem fácil de se pensar é que se a pessoa no Brasil gostava de fazer um churrascão, chamar um monte de amigos para fazer uma festa no jardim de casa. Se ela fizer isso, provavelmente ela vai ter problemas com os vizinhos, então ela precisa encontrar outras formas para fazer isso. E mesmo essas outras formas, por exemplo, fazer um churrasco no parque, tem regras que precisam ser seguidas. Então, se prender muito ao seu estilo de vida que você tinha antigamente no seu país, vai limitar muito o seu estilo de vida que você terá num país tão diferente como o Japão, né? Bom, eu vou falar também um pouco sobre desastres naturais. Aqui no Japão tem tsunami, tem terremoto, tem tufões. Como vocês viram nos últimos dias, é um lugar perigoso e tudo mais. Mas eu falo que esse é o menor dos problemas. Isso você vai acabar se acostumando, vai se preparar e você praticamente não vai pensar nisso no dia a dia. Se essa é sua preocupação ao vir para o Japão, pode ficar tranquilo. Agora, outra coisa que eu tenho que falar é sobre o risco de guerra, né? O Japão ele está num lugar que é bastante instável atualmente, né? Tem o problema com a Coreia do Norte, tem a China se expandindo, né? Como muitos de vocês devem saber, há um risco da China tentar invadir Taiwan para tentar anexar o território, né? Taiwan tem um movimento e tem partidos políticos que querem a independência do país, querem
ser um país livre. Então tem risco de acontecer uma guerra nos próximos anos, né? E se tiver uma guerra entre China e Taiwan, o Japão estará envolvido, porque é de interesse do Japão que Taiwan seja uma região independente da China. Para entender esse conflito, talvez seja melhor você procurar vídeos de geopolítica que explicam melhor do que eu explicaria, né? Mas resumindo de uma forma bem fácil, o interesse da China por Taiwan é muito mais pelo domínio do mar daquela região do que da ilha em si, da terra, né? A China vem causando problemas para os seus vizinhos como Índia e Filipinas, justamente por essa questão do Indo-Pacífico, né? Aquela região é uma região estratégica, né? E a China quer tentar dominar aquela região. O Japão tem interesse também nesse conflito, né? Só que não é só esse o risco de guerra, né? Também tem o problema da Coreia do Norte. Caso a Rússia e a China decidam enfrentar diretamente os Estados Unidos, então vai ser interesse desses dois países que a Coreia do Norte ataque a Coreia do Sul ou o Japão, talvez, né? Então por isso que ultimamente essa questão preocupa muito os japoneses. A cada míssil que o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, solta, o Japão ele dá um passo para voltar a se armar e se tornar uma potência militar. O Japão ele já reinterpretou a sua constituição, né, que dizia que ele não pode levar o seu exército para fora do país. O exército era só para defesa do próprio país. Mas agora ele pode ajudar países aliados que estão em ataque, né? Outra coisa que mudou nos últimos anos é a quantidade de investimento em armamento militar que o Japão vai gastar. Aumentou muito depois da guerra da Rússia. E outra coisa é que o Japão vai começar a adquirir armas, mísseis de longo alcance para fazer ataques preventivos caso sinta alguma ameaça. E ainda tem muitos políticos que defendem que o Japão deve revisar o artigo 9 da Constituição, o artigo pacifista, né? Além disso tudo, tem o problema da estagnação do Japão, do envelhecimento da população, né? E da inflação que o Japão tem sentido nesse último ano, né? O Japão estava acostumado a ter uma economia estável, sem inflação, durante décadas. E por causa dos acontecimentos no mundo nos últimos anos, começou a ter inflação aqui no Japão, né? É claro que a inflação é muito menor do que no Brasil, só que se os salários daqui não aumentarem, os japoneses vão perder poder de compra, né? E isso vem acontecendo. Os salários aumentaram, mas não tanto quanto a inflação. Então já há uma diminuição do poder de compra aqui no Japão, né? Fora isso, também nos últimos anos teve uma reforma na Previdência que aumentou os impostos, né? Então, comparando com os brasileiros que vinham há 20, 30 anos atrás, é muito mais difícil para o brasileiro hoje conseguir juntar uma grana e fazer o pé de meia, né? Os brasileiros que vinham antigamente, eles pagavam menos impostos, às vezes conseguiam burlar um pouquinho e não pagar os impostos. E hoje em dia também a maioria dos brasileiros são já obrigados a entrar no sistema de previdência aqui do Japão, mas isso não é necessariamente um problema, até porque o Brasil e o Japão têm um acordo nessa questão de previdência, né? Se o brasileiro trabalha aqui no Japão e paga a previdência, quando ele voltar no Brasil, esses anos que ele trabalhou no Japão vai contar para aposentadoria no Brasil, né? E vice-versa. Então, pessoal, essa é a parte do Japão que eu queria falar, mas a pessoa que vai tomar a decisão se vai tentar a vida no Japão ou não, também tem que ver o lado do Brasil, né? O Brasil também teve um aumento do custo de vida nos últimos anos, também tem uma inflação muito alta, tem principalmente, acho que esse é o que mais pesa, é o aumento da violência e criminalidade nos últimos anos, né? Tudo isso também tem que pesar na balança, né?
quando você for tomar essa decisão. Então, o que eu posso falar para a pessoa que decidir vir ao Japão, tentar a vida em 2024, é que tenha em mente que vai ser difícil e que vai precisar de um esforço para conseguir se adaptar e construir uma vida no Japão. Quanto antes essa pessoa começar a estudar e tentar tornar-se fluente na língua, melhor, porque aí vai ter mais oportunidades e também vai abrir o leque de coisas, de opções que a pessoa pode fazer aqui no Japão. Se a pessoa quer viver plenamente, ela tem que estudar não só a língua, mas a cultura, os costumes e a própria sociedade japonesa. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo seja útil para algumas pessoas. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima!